Na aula passada, o que foi que a gente viu? A gente começou a ver a classificação de fluidos. Eu falei para vocês, olha, fluidos, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa, mas eu não posso tratá-los da mesma maneira. Existe aí uma mudança de comportamento entre esses fluidos. Então, eu preciso continuar a minha classificação para aplicar as equações de maneira coerente. E aí, dando prosseguimento, a gente falou da lei de Newton, da viscosidade, e aí mostramos como é que eu posso diferenciar um fluido de um sólido. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre algumas características de fluidos, ou do fluido em si, ou do fluido no sistema. Então, essa aula é muito importante porque a gente vai precisar desses conceitos ao longo de todo o curso, tá? Então, eu vou pedir muita atenção de vocês neste momento. Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente precisa avaliar é o que chamamos de hipótese do contínuo. E a hipótese do contínuo, ela significa o seguinte: imagina que eu tenho um volume de controle e a partir desse volume de controle, eu vou removendo alíquotas desse volume de controle. Então, vou lá com uma pipeta, por exemplo, e tiro uma amostra do meu fluido. E vou fazendo isso em diversos pontos distintos, igual está apresentado aqui para vocês através desta imagem. Então, quando eu falo na hipótese do contínuo, eu estou avaliando algumas propriedades em pontos diferentes do meu volume de controle. Então, eu vou lá, seleciono uma determinada alíquota, um determinado espaço amostral e vou mensurar uma determinada propriedade. Aqui, eu selecionei a massa específica como variável de análise, tá? Mas não necessariamente é apenas a massa específica, é só um exemplo, tá, gente? Então, eu fui lá e medi aqui no volume de controle, tirei um ponto e avaliei qual é o valor da massa específica. Então, nesse primeiro ponto, ρ é igual a ρ1, no segundo ponto, ρ é igual a ρ2, no terceiro ponto, igual a ρ3 e no quarto, igual a ρ4. E aí eu preciso comparar. Então, já fica a pergunta para vocês. Se eu estou pegando e avaliando um mesmo fluido e tiro amostras desse fluido para medir a massa específica, vocês esperam que haja diferença entre as massas específicas? Não. Não. Então, eu também não espero. Só que, o que é que a hipótese do contínuo me diz? Olha, vai depender do seu tamanho amostral. Então, eu vou tentar fazer aqui um exemplo no PowerPoint. Deixa eu só abrir aqui uma nova. É como se eu estivesse fazendo algo desse tipo, ó. Eu vou selecionar o mesmo tamanho de região de análise, tá bom? E vou tentar mensurar, por exemplo, a massa específica. Então, eu vou pegar aqui 3 regiões de análise distintas e vou fazer essa tentativa de medida. Então, está aqui minha primeira região, minha segunda região, minha terceira região. E aí eu pergunto a vocês, ó, a concentração de bolinhas pretas aqui é a mesma nas 3 regiões selecionadas? Não é, né? Eu tenho 5 bolinhas pretas na primeira região, 0 na segunda e 4 na terceira. Isso significa que eu não estou obedecendo à hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo me diz que eu preciso selecionar um tamanho de região, um tamanho de volume de controle que seja representativo. Então, eu tenho lá um volume mínimo que eu preciso retirar para que eu tenha uma representatividade estatística. Então, e aí eu já puxo a parte da estatística que nós avaliamos, tá? Normalmente a gente
estuda, né, tira, a partir de um conjunto de dados, nós avaliamos a média e o desvio padrão. E aí que está a importância desses valores de média e desvio padrão, tá? O desvio padrão, ele precisa ser um valor pequeno. E a hipótese do contínuo é que me diz qual é o tamanho da amostra que eu preciso retirar, que eu preciso avaliar, para que esse desvio padrão seja pequeno. Ficou claro para vocês ou está confuso? Ficou claro. Eu não ouvi. Tá confuso para mim. Tá, então deixa eu explicar de outra forma. Eu peguei algumas regiões, e nessas regiões, e na hora que eu avaliei, por exemplo, a massa específica nessas regiões, uma região veio com a massa específica de 800 kg por metro cúbico, outra com 1.200 kg por metro cúbico. E é o mesmo fluido, tá? Eu só fiz alterar o local da amostragem. Isso significa que eu estou pegando uma quantidade muito pequena quando eu começo a verificar grandes flutuações na minha propriedade. Então, eu tenho que selecionar uma quantidade de fluido que consiga representar o meu processo ou o meu volume de controle de forma fidedigna. Eu acho que talvez no próximo slide eu consiga auxiliar vocês. Ó, eu peguei esses volumes de controle com essas dimensões aqui que vocês estão vendo e verifiquei que as massas específicas eram todas diferentes. Na próxima tentativa, eu aumentei o meu volume de controle, a minha região de análise, perdão, né? Aumentei a minha região de análise no interior do meu volume de controle. E aí, avaliei que, ao aumentar essa minha região de análise, as massas específicas agora foram iguais. Então, o problema estava no tamanho da amostragem. É como se eu tivesse, por exemplo, uma solução. E aí, quando eu estou avaliando essa solução, eu vou lá e tiro, por exemplo, 1 ml de solução, uma quantidade pequena, tá? Eu posso ter, por exemplo, a sorte de, na hora que eu tiro essa quantidade de amostra, vir um fluido, uma certa quantidade de fluido e cinco materiais particulados, tá? 5 partículas aí no interior dessa minha amostragem. Então, de grosso modo, eu teria 5 partículas por ml, concorda? Sim. Aí eu vou lá e tiro a nova amostra de 1 ml também. E aí eu verifico que ao invés de vir só 5, vieram 10 partículas. Então eu teria 10 partículas por ml. Então a minha análise não está interessante. Qual é, por exemplo, o valor médio? E aí eu começo a falar assim, então eu vou aumentar um pouquinho essa minha amostra, esse tamanho da minha amostra. Então ao invés de eu tirar 1 ml, eu agora vou tirar 100 ml. E aí eu tirei 100 ml, vieram, por exemplo, 700 partículas a cada 100 ml. Tirei de novo 100 ml, vieram 703. Tirei novamente, vieram 698. Então, apesar de existir aí uma mudança, mas a média, né, a variação está mais próxima do ponto médio. Eu tenho uma menor variação da minha propriedade, nesse caso, concentração de partículas, em cada amostragem avaliada. Ficou claro ou está confuso? Ficou claro agora. Obrigada, professor. Nada. Gente, alguém não entendeu? Alguém quer que eu repita? No caso, a gente vai pegar tamanhos de amostras diferentes até que a variação entre os resultados seja desprezível. Exatamente. Certo. Só que aí que está o detalhe. Eu não preciso ficar fazendo esse teste. A hipótese do contínuo, ela me informa qual é o tamanho da amostra adequado. Então, ele vai falar assim, olha, Matheus, abaixo de 1 ml, por exemplo, você já não deve utilizar porque você está ferindo a hipótese do contínuo. Quer dizer que abaixo de... É só um exemplo, tá, gente? Esse valor é apenas genérico. Abaixo deste valor, você não está obedecendo a hipótese do contínuo
ou seja, as suas amostras não têm representatividade estatística. Então, eu tenho que selecionar uma quantidade mínima ali para que eu possa fazer a minha avaliação. Tranquilo até aí? Sim. Dúvidas? Então, a hipótese do contínuo, ela não serve apenas para te informar, por exemplo, qual é a quantidade de amostra que você precisa avaliar. Mas ela vai falar também, quando você estiver equacionando, que aquelas equações só serão válidas a partir de um determinado tamanho ou volume de controle. Abaixo disso daqui, as equações que nós vamos trabalhar aqui a nível de graduação, elas não são válidas. E aí parte-se lá para a mecânica estatística, para outras avaliações com um grau de complexidade matemática um pouquinho maior. Para aplicações práticas, não temos a necessidade da avaliação de equações com valores, né, de volume ou região de análise inferiores às definidas pela hipótese do contínuo. Então, eu peguei aqui, por exemplo, ó, eu fiz um gráfico, despreze os valores numéricos, tá? É só para vocês identificarem como é que é o comportamento. Eu fiz um gráfico e fui medindo a massa específica ao longo do tamanho da amostra. Então, ó, eu tirei várias amostras com volume aqui próximo a 1 milímetro cúbico, por exemplo. E aí eu estou vendo que há flutuações. Conforme eu vou aumentando o meu volume crítico, já eu vou falar um pouquinho sobre esse termo. Conforme eu vou aumentando o volume da minha amostra, da minha região de análise, essas flutuações elas vão reduzindo. Isso indica que eu estou me aproximando do volume adequado para a minha avaliação matemática. Então, a hipótese do contínuo, ela me indica quais são qual é, né, na verdade, esse ponto em que o volume está adequado. Então, eu só posso tratar um fluido como um meio contínuo, ou seja, eu só posso tratar um fluido como algo que não está definido por partes, mas como se fosse uma coisa só, né, um elemento só, se eu obedecer a hipótese do contínuo. Se eu não obedecer a hipótese do contínuo, eu preciso analisar um fluido molécula a molécula, por exemplo. E isso deixaria a nossa avaliação matemática muito mais complexa. Esse ponto em que o volume é avaliado, ele se torna adequado, nós chamamos de volume crítico e indica que eu estou tendo uma representatividade estatística do meu problema. Complexo? O que é que vocês estão achando aí? Me dá um feedback. Oi. É necessário diversas tentativas para chegar à conclusão dessa hipótese do contínuo? Não mais. Para a obtenção dessa definição, foram feitas diversas tentativas. Só que hoje, nós já conseguimos quantificar isso sem a necessidade de testes experimentais. Nós já conseguimos avaliar qual é o tamanho da minha amostra para que eu tenha essa representatividade estatística, para que eu trate um fluido como um meio contínuo. Tudo bem? Entendi, professor. E aí, gente? Tudo tranquilo até aqui? Como é que vocês estão aí? Suave, né? Então, eu vou deixar aqui justamente essa observação, tá? Que a hipótese do contínuo, ela vai avaliar matematicamente, né? Ela vai permitir análise matemática, indicando qual é o menor volume possível que eu possa utilizar sem que eu esteja ferindo a minha análise, a minha representatividade estatística. Então, veja que essas palavras, elas são palavras-chave, tá? E a gente precisa entender esses conceitos para aplicar corretamente
as equações que nós estamos avaliando. É muito comum pegarmos e utilizarmos essas equações que vamos definir aqui de forma inadequada. Então, imagina só que a gente está definindo uma equação avaliando a hipótese do contínuo. E aí, eu tenho uma equação final e aplico, por exemplo, essa equação a nanofluidos. Um exemplo absurdo aí, tá? Nanofluidos. Será que quando eu trabalho com nanofluidos, a hipótese do contínuo é uma análise a ser avaliada ou será que eu já parto para a mecânica estatística para avaliar o comportamento desse fluido? Então, o que a gente mais vê é a aplicação inadequada de equações a problemas que a hipótese do contínuo, por exemplo, não é válida. Eu não posso sair aplicando uma equação qualquer para qualquer caso avaliado. Tudo bem? Então, eu só dei um exemplo para vocês aí de onde, né, ou como a hipótese do contínuo talvez não seja tão interessante. Então, ó, a massa específica, como é que eu posso defini-la? Vai ser a variação de massa, né? Eu tenho uma determinada massa em um determinado volume e eu faço a razão entre a massa e o volume e determino a massa específica. Contanto que esse volume não seja menor do que o volume crítico. Se ele for menor do que o volume crítico, nós teremos essas flutuações e aí eu não vou saber qual é a massa específica. Imagine que eu pegue aqui, ó, um volume crítico de 0,5 milímetros cúbicos. Eu teria um valor, por exemplo, de massa específica de 1,4 quilogramas por metro cúbico. Seria um resultado falso, né? Vejam que conforme eu vou aumentando o meu volume, a minha massa específica ela tende a ir um valor próximo a 2 quilogramas por metro cúbico. Então, muito cuidado com isso. Eu peguei aqui, por exemplo, ó, um caso em que eu tenho um volume de controle e estou avaliando um fluido na fase gasosa. Então, possa ser que na hora que eu estiver avaliando esse fluido na fase gasosa, eu selecione regiões que tenham variações de número de moléculas de gás nesta região. Então, assim como eu fiz ali com a massa específica, assim como eu fiz o exemplo utilizando as bolinhas, aqui também eu poderia avaliar inadequadamente. Então, eu venho, vou aumentando o meu volume até que eu chegue aqui no volume crítico. Dúvidas até aqui? Ou está claro para vocês? Até então está claro, professor. Ok. Quem tiver com dúvida, não fica com vergonha, não. Então, por exemplo, acho que 2 pessoas perguntaram, né? E será que eu preciso ficar testando? Não. No caso dos gases, por exemplo, o volume crítico, né, no ar, o volume crítico é definido como 0,002 milímetros cúbicos. Veja que é um volume muito pequeno, tá, gente? É por isso que quando a gente está no laboratório, a gente nem se preocupa com essa hipótese, né? Porque normalmente nós não temos equipamentos ou aparatos experimentais que consiga ferir a hipótese do contínuo. São volumes extremamente pequenos. Então, se você remover uma alíquota de um determinado fluido, provavelmente você já está obedecendo a hipótese do contínuo. Via de regra, conforme eu falei para vocês, se eu estiver trabalhando com nanofluidos, aí eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado. Existe aí na literatura já as avaliações do volume crítico para cada tipo de fluido, tá? E existem formas de quantificação desses volumes críticos. E aí, quando a gente está estudando aqui a mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte 1, vão surgir algumas definições, algumas variáveis que elas têm um comportamento um pouquinho distinto da que nós já vimos até aqui, tá? E aí eu posso pegar e dividir as minhas variáveis a serem analisadas de 3 formas. Eu tenho as grandezas escalares, as grandezas vetoriais e as grandezas tensoriais.
Quando eu falo de grandeza escalar, vetorial e tensorial, quais são as definições, quais são as ideias, quais são os exemplos que vêm à mente de vocês? A grandeza escalar, ela era definida apenas por um número e unidade, né? Por exemplo, massa, 1 grama. A grandeza vetorial, ela vai precisar de um sentido, uma direção e intensidade, por exemplo, aceleração. E eu não lembro as grandezas tensoriais. Eu concordo com você aí nas grandezas escalares e nas grandezas vetoriais. Magnitude e do sentido em mais de uma direção, Exatamente. como Então, atenção. como a tensão. Então, o próprio nome já diz, né? Grandeza tensorial, a gente vai trabalhar bastante com tensão. Então, na aula passada, a gente verificou ali tensão, por exemplo. Eu nem comentei com vocês sobre isso ainda, mas a gente vai detalhar mais ao longo das nossas aulas. Mas quando eu falo de grandeza escalar, eu realmente estou falando de uma variável que ela tem apenas a sua magnitude. Então, temperatura, por exemplo, massa, 10 graus Celsius, 20 quilogramas. Eu não preciso me preocupar em que direção isso está indo, né? Não tenho nem como fazer essa avaliação. Então, eu coloquei aqui algumas variáveis que são definidas como grandezas escalares. Grandeza vetorial, eu tenho magnitude e tenho sentido. Então, força, calor, fluxo, velocidade, são grandezas vetoriais. E, por fim, nós temos as grandezas tensoriais. Então, tensão, estresse, só que as grandezas tensoriais, normalmente a gente fala que dependem aí, né, é comum ver isso na literatura, e é um erro, tá? Já vou deixando claro para vocês, que as grandezas tensoriais, elas dependem da magnitude e de duas direções. Não, tá? O que nós vamos ver aqui depende apenas de duas direções, mas existem tensores de ordem superior, que dependem de 3, 4, 5 direções para que sejam corretamente definidos. Então, um tensor é uma expansão de um vetor, tá? Então, eu vou saber, por exemplo, qual é a direção do tensor em si e vou saber qual é a direção da variação de quantidade de movimento. Então, eu tenho que identificar esses detalhes. A gente vai mostrando isso conforme estivermos avaliando, por exemplo, a lei de Newton da viscosidade. A lei de Newton da viscosidade, ela avalia um tensor. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. E é justamente nesse ponto que a mecânica dos fluidos, ou o fenômeno de transporte 1, se diferencia dos demais fenômenos de transporte. O fenômeno de transporte 1, ele é o único que a gente faz o estudo de tensores, tá? Os demais, a gente acaba reduzindo aí o grau de complexidade para grandezas vetoriais. Mas vocês vão ver que essa mudança de complexidade, ela é apenas um detalhe que a gente não tem tanta dificuldade assim em analisar, tá certo? Dúvidas até aqui? Não, professor. Tranquilo. Então, eu peguei meu elemento de volume, selecionei, né, minha região aqui, selecionei o elemento de volume, e aí eu tenho um vetor. Por exemplo, a velocidade, ela é um vetor, então depende das direções, né? E aí, a gente, às vezes, não consegue enxergar a magnitude, né, ou a ordem de um determinado vetor. A gente acha que um vetor é definido por x, y e z, né, que são aqueles vetores unitários I, J e K. Se formos avaliar matematicamente, né, ao pé da letra mesmo, os vetores, eles são definidos por 4 variáveis, tá? As 3 posições e o tempo também. Então, cuidado com esse tempo aí que a gente precisa avaliar ele com mais cautela. Então, eu estou avaliando a minha partícula, abordagem euleriana. Se eu estou utilizando a abordagem euleriana, eu estou avaliando a partícula, um elemento de fluido ou uma determinada região? Determinada região. Ok.
Então, esse vetor velocidade aqui, ele não está seguindo esse elemento de fluido. Ele está avaliando qual é a velocidade nesta região, tá? E aí, eu posso definir a velocidade utilizando os vetores unitários, I, J e K, que a gente vê lá em álgebra linear, geometria analítica, né? Acho que não é novidade para ninguém aqui. Todos lembram? Acho que sim, né? Sim. Então, tá aí os vetores unitários, tá? E aí, quando estamos avaliando o comportamento de fluidos, eu falei da hipótese do contínuo, e aí defini aqui os vetores e chamei a atenção para a velocidade. Um fluido, ele tem um comportamento distinto de materiais sólidos, tá? E uma característica de um fluido, e eu peço que vocês prestem muita atenção nessa característica, é a condição de não deslizamento. A condição de não deslizamento me diz o seguinte: quando eu tenho um fluido e esse fluido ele entra em contato com uma superfície, eu tenho um fenômeno chamado de aderência, tá? A primeira camada de fluido ela fica aderida à superfície, apresentando a velocidade da própria superfície. Apenas a primeira camada de fluido. Então, se eu tenho um fluido escoando sobre uma placa, tá? Então, tenho aí vamos falar do ar, ele vem e começa a escoar sobre uma superfície plana. A primeira camada de fluido, então, vai formar uma camada aí com uma molécula de espessura, ela pega e se adere à placa. Então, eu tenho essa aderência. Se a placa está em repouso, essa primeira camada de fluido, ela vai apresentar velocidade zero. Veja que não é o fluido inteiro que vai entrar em repouso, é apenas a primeira camada. Tudo bem? Ou está complexo? Tudo, professor. Ok. Então, ó, o fluido, eu vou utilizar aqui esse exemplo que a gente já consegue fazer uma conexão com outro ponto. O fluido, ele vem, a gente fala que ele está escoando livremente, tá? E aí, a partir de um determinado ponto, ele entra em contato com essa placa. Essas setinhas aqui são os vetores de velocidade, tá bom? E aí o que acontece? A primeira camada de fluido, ela fica aderida à superfície e velocidade zero. Quando isso acontece, imagina que um escoamento ele é definido por várias camadas sobrepostas, tá? Vamos começar primeiro de uma forma ordenada. E aí, quando a primeira camada de fluido ela entra em repouso, na hora que ela atinge a velocidade da superfície que ela está aderida, as outras camadas elas vão sentir a influência dessa aderência. Elas não vão parar, mas elas vão sentir a aderência. Por quê? Na hora que eu tenho escoamento, camada sobre camada, eu tenho aí uma interação entre essas camadas. Elas não são completamente independentes. A primeira camada está em repouso, né? Imaginemos aí uma superfície plana parada. Vinha o fluido, encostou nessa placa, conseguiu a aderência. As outras camadas, elas vão sentir essa aderência, essa redução brusca de velocidade, né? Velocidade zero. E elas vão começar a retardar também, a diminuir de velocidade, por exemplo. Então, o que essa figura mostra é que, antes do contato com a superfície, todos os vetores de velocidades eles tinham o mesmo tamanho. Após o contato com a superfície, a primeira camada apresentou velocidade zero, e esse efeito ele foi sendo passado para as outras. Então, retardou a camada logo acima, e foi esse efeito sendo avaliado continuamente. Até que chega um ponto que eu estou distante o suficiente da superfície, e aí esse efeito de retardamento já não é mais sentido. É como se esse último vetor aqui, ó, esses últimos, eles não conseguissem identificar
que há a presença de uma superfície. Ele está tão longe que ele nem sabe o que está acontecendo nesse ponto aqui abaixo. Tudo bem até aí? Tudo. O professor, a viscosidade poderia atrapalhar na velocidade desses vetores? Funcionaria de alguma forma diferente de um líquido, de um fluido para o outro? Sim, sim. A viscosidade, ela vai definir, por exemplo, qual será a diferença entre um vetor e outro. Como que esse retardamento das demais camadas de fluido irá acontecer? Se eu tiver, por exemplo, um fluido pouco viscoso, de baixa viscosidade, possa ser que esse vetor aqui, ele já estivesse com a mesma velocidade dos vetores superiores. Porque ele não sentiu o efeito de retardamento. Quanto mais viscoso for um fluido, mais longe esse efeito de retardamento ele consegue atingir. Tudo bem? Entendi, professor, tranquilo. Até aqui está claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tá. Então, eu falei da condição de não deslizamento para vocês. E aí, eu já expliquei um outro fenômeno que surge a partir da condição de não deslizamento, que é justamente a formação da camada limite. A camada limite nada mais é do que a região em que os vetores velocidade, eles sentem a presença da superfície. Então, veja que essa linha pontilhada, ela está me mostrando o tamanho da camada limite, tá? Então, a camada limite, por exemplo, nesse ponto aqui, que tem os vetores, fica mais claro para a gente apresentar, é o local em que a velocidade sai de zero e vai alterando aqui. Quando eu chego em um determinado ponto em que a velocidade ela já está próxima da velocidade quando o fluido estava escoando livremente, quer dizer que eu cheguei no fim da camada limite. A camada limite é a região onde eu tenho variação de velocidade por conta da presença de uma superfície rígida. Então, camada limite. Então, eu tenho aqui meu escoamento e eu vou verificando que a camada limite ela vai se alterando conforme o fluido ele está escoando sobre a superfície. E qual é o local em que eu posso falar, olha, a camada limite terminou? É quando a velocidade do fluido ele apresenta um valor de 0,99 quando ele estava escoando livremente. Quer dizer que ele está quase como se fosse livre, tá? O efeito da parede está cada vez mais distante, está cada vez menor. Ficou claro para vocês? Até aqui? Professor, poderia repetir? Repito. Eu tenho um fluido e esse fluido ele está escoando sobre uma placa, tá? Então, ele vem aqui, ó. Esse U é a velocidade dele quando ele não está em contato com nenhuma placa, certo? E aí, esse fluido ele começa a escoar e no momento que ele escoa sobre a placa, ele se adere, a primeira camada se adere à placa e há o retardamento das camadas adjacentes, próximas à placa. Até aqui está claro para vocês? Sim. Beleza. Essa mudança de velocidade, ela não acontece de uma vez. Existe aí um fenômeno contínuo, tá? A camada limite, ela vai se formando conforme o fluido vai escoando. Então, eu preciso pegar e avaliar em cada ponto qual é o tamanho dessa camada limite. Qual é a profundidade, né? Nesse caso aqui seria a altura, já que está para cima. Qual é a altura que essa camada limite exerce, né? Qual é a altura da região de influência dessa placa? Essa placa está aqui em repouso, ela está retardando várias camadas. Quantas camadas ela está retardando? Esse número, essa quantificação, é o tamanho da camada limite. Ok? Ok. Certo. Professor, Oi.
O senhor fala do tamanho das camadas e quantidade, né? Mas como é que a gente define o tamanho da unidade da camada, né? Porque ali o senhor fala laminar, né? Aí a gente define pela espessura, pelo volume, como é que a gente define? Não, a gente não vai contar camadas, não. Foi só um exemplo para a gente chegar nesse detalhe. Eu vou saber o tamanho da camada limite, é unidade de comprimento mesmo, quando eu tiver justamente esse conceito, ó. Eu consigo pegar, Matheus, por exemplo, e medir a velocidade do fluido em diversos pontos. Aí eu vejo, olha, quando o fluido estava escoando livremente, vamos supor aqui um valor para ficar fechado, tá? Eu tinha uma velocidade de 100 metros por segundo. Então, essa região aqui eu tenho 100 metros por segundo, tá? E aí, no momento que esse fluido ele entra em contato com a placa, essa primeira camada aqui vai ter que velocidade? Aqui embaixo. Quando ela entra em contato com a placa, ela vai parar, né? Isso, velocidade zero. Então, ó, eu vou lá e meço, ó, velocidade zero, 10, 30. E aí, a partir do momento em que essa velocidade, veja, a velocidade era 100, né, quando estava livre, ela passa do 99%, ou seja, quando ela atinge um valor superior a 0,99 metros por segundo, isso quer dizer que eu não estou mais avaliando a presença da camada limite. Eu saí da camada limite. Ficou claro ou está confuso? Certo, entendi. E aí eu preciso acompanhar como é que essa camada limite está se desenvolvendo. O tamanho dela não é fixo, né? Igual vocês podem ver aí na figura. Leva um certo tempo para que o efeito da placa ele atinja as camadas superiores, né? Na verdade, aqui eu usei até a expressão errada, tá? Não é tempo, aqui nesse caso, é um certo comprimento. Então, conforme o fluido vai escoando, né? Quanto maior o comprimento, maior vai ser esse tamanho da camada limite. Até que se atinja um estado aí estacionário, né? E aí a camada, ela pare de crescer, ela fique do tamanho constante. Então, essa primeira camada, essa primeira região que eu estou falando para vocês, a gente chama de camada limite laminar. É onde eu tenho um fluido escoando e esse comportamento de variação de fluido aí, de velocidade de fluido, ela acontece camada por camada. E já já eu vou falar mais dessas nomenclaturas, tá? Só que vai chegar um momento em que essas camadas, elas começam a ficar meio que desorganizadas. E aí a gente chama isso de camada limite turbulenta. A região em que as camadas de fluido apresentam velocidades diferentes, porém de forma ordenada, é chamada de camada limite laminar. A partir do momento em que as camadas de fluido apresentam velocidades diferentes, porém de forma desordenada, veja que os vetores antes estavam retinhos e agora eles estão aqui com angulações, né? É chamada de camada limite turbulenta. E eu preciso saber a partir de qual ponto isso ocorre. Para vocês terem ideia, e aí eu vou trazer lá o caso dos carros de Fórmula 1, por exemplo, que são casos assim extremos, tá? O tamanho da asa de um carro de Fórmula 1, ele não vai ser maior do que esse comprimento aqui crítico. Porque a partir desse ponto eu começo a perder mais energia, ter maior consumo de combustível e assim sucessivamente. Então, o que eu quero que haja a formação da camada limite, mas que essa camada limite não ultrapasse a camada limite turbulenta. Isso aqui é só um exemplo, né, do carro de Fórmula 1 que eu não quero que chegue neste ponto. Porém, vai ter casos que a gente vai querer que essa camada limite turbulenta esteja presente. Alguém pode me dar a ideia de um caso desse? Pode repetir? Posso? Haverá casos em que eu quero que a camada limite seja laminar. Porém, haverá casos também em que eu quero que a camada limite seja turbulenta. E eu quero uma aplicação prática de quando é que eu vou querer isto.
Um agitador? Não sei. No agitador? No agitador, talvez. Imagina o seguinte: imagina que você quer que resfriar uma determinada superfície, por exemplo. Então, quando a gente quer resfriar algo, a gente utiliza um fluido escoando para remover calor daquela superfície. E aí, quando eu tenho essa região de camada limite turbulenta, eu intensifico não só aqui do ponto de vista da mecânica dos fluidos, a transferência de quantidade de movimento, mas eu intensifico também a transferência de calor. Então, se eu quero remover calor de uma forma mais rápida, mais eficiente, eu utilizo um escoamento em que haverá a presença da camada limite turbulenta. Então, vocês vão ver aí. A destilação não, porque a destilação não utiliza tanto assim os conceitos de mecânica dos fluidos, tá? Mas leito fluidizado, por exemplo, coluna de adsorção já começa a avaliar isso de uma maneira mais No eficiente. leite fluidizado para secagem, no secador de leite fluidizado, professor, se aplica? Sim. Quando você está vendo um leito fluidizado, quem quiser, coloca, por favor, no Google aí, leito fluidizado. Quando você utiliza leito fluidizado, você está utilizando um fluido a baixa velocidade ou a elevada velocidade? Qual é o conceito por trás de um leito fluidizado? O leite fluidizado que eu conheci era a secagem de um pó, aí o ar deixava, o pó entrava e o ar quente secava. Aí a gente tinha que ter esse ambiente turbulento para não formar montes dentro do secador Uhum. e para distribuir bem o calor. Certo, concordo plenamente. E além disso, você intensifica a troca térmica. Se você tiver um escoamento lento, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? No momento correto vocês vão ver. Mas existem parâmetros aí de troca térmica que estão ligados ao regime do meu escoamento. Então, regime laminar, regime turbulento, eu vou alterar o valor deste parâmetro. É como se o parâmetro saísse de um valor de 20 para um valor de 80, 90, só porque eu saí do regime laminar para o regime turbulento. Vocês colocaram aí leito fluidizado para dar uma olhadinha como é que funciona o equipamento? Se não, coloca aí, tá? Leito fluidizado, ele é composto por um cilindro. Eu coloco o material até uma determinada altura desse cilindro e eu tenho ar, normalmente o ar, né, o fluido, vindo na direção axial, de baixo para cima. Esse ar, ele vai vindo a determinada velocidade em que eu consiga fazer com que as partículas se movimentem sem que sejam carreadas, sem que sejam elutriadas, né, sem que sejam levadas para fora desse meu cilindro. E aí eu consigo misturar bem esse material e eu consigo intensificar a transferência de calor. Então, eu tenho um material homogêneo e um processo de secagem eficiente, por exemplo. Tá claro para vocês ou tá confuso? Pessoal? Para mim tá tranquilo. Vixe. Eu acredito que como é algo bastante novo, assim, aí a pessoa fica naquele em silêncio, assim, pensando se realmente entendeu o conceito. Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui o leito fluidizado. É melhor ver. É um equipamento bem tranquilo, tá? É nada. É sim. Eu não achei, não. O reator de leite fluidizado é mais complicado, né? Quando a gente fala de reação, é um pouco mais. Vou colocar aqui um videozinho para vocês verem.
Vocês conseguem ver aí? Sim. Então, ó, esse é um litro fluidizado em funcionamento. Ó. Veja que as partículas... Opa. Veja que as partículas elas estão em movimento, mas elas não saem da região cilíndrica. E o ar ele está escoando de baixo Travou, para professor. cima. Ixi, foi. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link para vocês aqui, que eu acho que fica mais fácil. Vocês têm mais controle. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, rapidinho. Um minutinho só, tá? Assim que terminar, me avisa aqui, por favor. Vocês vão estudar esse equipamento em Operações Unitárias 1, e eu vou estar ministrando também uma disciplina eletiva chamada de Sistemas Particulados, onde vamos aprender aí a dimensionar cada equipamento desse, tá? Terminou? Ok. Então, veja que eu tenho uma movimentação de partículas, e essa movimentação de partículas, ela está sendo organizada ou ela está sendo desordenada? Meio que caótica. 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 Então, eu estou na camada limite, eu estou avaliando um escoamento em camada limite laminar ou em camada limite turbulenta? Turbulenta. Turbulenta, perfeito. Então, tá aí um caso em que a presença da camada limite, veja que a camada limite aparece em dois locais aí nesse equipamento, tá? Na superfície cilíndrica, né, de fora para dentro, né, da superfície interna até chegar no centro. E essa camada limite turbulenta, ela vai também existir em volta de cada partícula dessa, tá? Então, só para vocês terem noção da complexidade de um processo simples como esse. É claro que quando a gente vai fazer uma aplicação, a gente começa a utilizar aí, por conta da complexidade, correlações e equações que foram obtidas através de testes experimentais, tá certo? Dúvidas até aqui? Como é que tá aí como é que tá a aula até agora aí? Tá tranquilo. Ok. Então já anota essa questão de prova aí, tá? Então, ó, eu trouxe aqui para vocês um GIF onde é mostrado a presença da camada limite, tá? Quando eu der um zoom aqui, ele vai parar a movimentação, se eu não me engano. Então, olha só o que acontece. Eu tenho um escoamento. Na hora que esse fluido ele entra em contato com a superfície, há a formação da camada limite. Essa região aqui mais esbranquecida é justamente a camada limite, tá, gente? E percebam que conforme o comprimento vai aumentando, esse escoamento ele vai ficando mais desordenado, tá vendo? Aqui já começa a apresentar ondulações. Aqui é justamente a formação da camada limite turbulenta. Então, camada limite laminar, ondulações, camada limite turbulenta. Aqui nesse exemplo, né, nessa imagem, ainda tem uma outra característica, que é o local onde o fluido ele se descola do meu material. Então, a partir desse ponto aqui, ó, aqui fica até mais claro, ó, o fluido ele começa a se descolar, a gente chama de ponto de separação. Tudo bem? Sim. Até agora. Sim. Ok. Então, tá. Fui lá e falei dessas hipóteses, né? A hipótese do contínuo, condição de não deslizamento, formação da camada limite. Essas hipóteses, elas são avaliadas para quase qualquer tipo de fluido, tá? Vai ter só alguns detalhes que eu preciso falar para vocês aqui antes.
Por exemplo, quando eu estou trabalhando, imagina que eu estou trabalhando aí numa indústria, eu tenho o transporte de água e o transporte de óleo, por exemplo. Vocês acham, ou melhor até dizendo, tá? Já para o pessoal da engenharia de petróleo, eu tenho um fluido de perfuração, onde ele tem um comportamento completamente diferente do comportamento da água. Vocês acham adequado utilizar a mesma metodologia de resolução de problema para a água e para um fluido de perfuração? Já que eles têm características tão distintas? Não dá, né? Então veja que a gente definiu que era um fluido e um sólido. Depois, dentre os fluidos, identificamos fase gasosa, fase líquida, né? Fluidos compressíveis e incompressíveis. E dentro dos fluidos ainda incompressíveis, nós teremos outras classificações. E aí vocês vão ver a importância de cada classificação dessa para aplicar uma metodologia de resolução de problema. Então, eu vou começar aqui classificando os fluidos, tá? Então, a primeira característica é que os fluidos eles podem ser classificados como ideais, perfeitos, reais, incompressíveis e compressíveis, newtonianos e não newtonianos. E aí, esses 5 primeiros conceitos aqui são conceitos mais tranquilos de serem avaliados. Eu queria muito que vocês prestassem atenção nesses 2 últimos conceitos, tá? Newtonianos e não newtonianos. Então, a primeira classificação é definindo um fluido ideal, perfeito e real. Um fluido ideal quer dizer que eu não tenho a avaliação da viscosidade. Eu considero esse fluido como viscosidade nula. Então, quando esse fluido estiver escoando, eu não vou quantificar a perda de energia durante o escoamento. E aí eu já vou dar um spoiler para vocês. Quando eu tenho um fluido, não existe fluido com viscosidade nula, tá? Todo fluido ele possui uma viscosidade, é uma propriedade do fluido. Mas em alguns momentos a gente pode desconsiderar a dissipação de energia. Então é como se eu estivesse considerando aquele fluido, naquele momento, como sendo um fluido ideal. Então, cuidado com isso, tá certo? Eu só posso utilizar essa hipótese para alguns cálculos, para alguns casos, sendo que eu estou ali admitindo que naquele cálculo haverá um erro, tá? Porque nenhum fluido possui viscosidade nula. Cabe ao engenheiro avaliar se este erro será ou não significativo. Por exemplo, se eu estou avaliando um escoamento no interior de uma tubulação de 30 centímetros. Eu fiz só peguei 2 tanques, eles estão um do lado do outro, e coloquei uma tubulação para ligá-los. Em 30 centímetros de tubulação, vocês acham que a dissipação de energia ela é muito grande ou ela é pequena? Depende do fluido, não, professor? Ou não? Só o tamanho? Ou o percurso? Não. Nesse caso, só o tamanho já é suficiente para saber. Então, não. Não. Então, é muito pequeno. Andressa, você que está estagiando lá na Braskem, né? Se eu não me engano. Isso, estou acabando agora, estou saindo agora. Tá. Lá na Braskem, qual é o comprimento assim das tubulações? Muito grande. São pipe racks de tubulações de diâmetro de comprimento. Por exemplo, a tubulação do sistema lá de incêndio que eu estava mapeando tem questão de quase 1 quilômetro de tubulação, mais de 1 quilômetro de tubulação, professor. Beleza, então tá. Então eu peguei aí 1.000 metros de tubulação. Quando eu utilizo uma tubulação de 1.000 metros, será que eu posso desprezar a dissipação de energia? Não. Não. Não é à toa que lá tem máquinas de fluxo, tem bombas instaladas para que você tenha uma vazão adequada, não é? Isso, a gente chama, tem bomba só para manter a pressão na linha. Então, Só para deixar a pressão na linha. Essa pressão na linha é justamente para suprir a dissipação de energia. Então, eu não posso considerar, nesse caso, um fluido ideal. É por isso que surgem aí
as outras características de fluidos, que são os fluidos perfeitos e os fluidos reais. Os fluidos perfeitos, a gente vai dizer que quando eu tenho contato de um fluido com a superfície, apesar de existir a viscosidade, eu não vou avaliar, por exemplo, a variação de velocidade na camada limite. Não há formação de camada limite quando o fluido é perfeito. E aí, mais uma vez, não existe fluido perfeito. E, por fim, nós temos os fluidos reais. Os fluidos reais, a viscosidade é diferente de zero e há a presença da camada limite, ou seja, há variação de velocidade. Ou seja, há dissipação de energia e aí eu vou ter a necessidade de utilizar essas máquinas de fluxo, as bombas, tá, gente? Então, na nossa disciplina aqui, né, vocês já passaram pelos casos dos fluidos ideais lá no ensino médio e dos fluidos perfeitos. Então, tenham em mente que, a partir de agora, vocês já são praticamente 50% engenheiros, né? Então, a gente vai trabalhar com casos reais, ou seja, fluidos reais. Está claro essas definições? E quando a gente vai saber se vai precisar levar em conta tudo, ou a gente pode fazer uma aproximação assim, levando como se fosse um fluido ideal? Através do tamanho e da viscosidade do seu fluido. Se eu tiver do tamanho da tubulação, tá? Imagine que eu estou avaliando uma tubulação de 1 metro. E aí, quando a gente estiver chegando no segundo módulo, a gente vai começar a quantificar perda de carga, dissipação de energia. Você vai ver que para determinados comprimentos, e aí a experiência e a prática já vai te indicar se você precisa ou não quantificar aquela perda. Então, tubulações aí de 1 metro, 2 metros, você sabe que a perda de energia é muito pequena e que você não precisa utilizar seu tempo para quantificar isso. Isso se você quiser, né, um cálculo um pouco mais grosseiro. Mas pode ter certeza que quando você está fazendo um projeto de uma planta industrial, tudo isso vai ser levado em consideração para que você tenha cálculos precisos. Você pode ter certeza que quem dimensionou a bomba lá na planta industrial que você está estagiando, ele quantificou todas as perdas para que a bomba não seja sub ou superdimensionada. Entendi. Dúvidas aqui, gente? Não. E aí vamos para os fluidos compressíveis ou incompressíveis. Esses fluidos compressíveis ou incompressíveis, eu vou até passar mais rápido, porque a gente já comentou sobre eles, né? A gente verificou a questão lá da variação da massa específica, por exemplo. Então, quando eu tenho um fluido escoando e há uma variação de pressão, então, se eu tenho um fluido escoando, eu tenho variação de pressão na minha linha, por exemplo. Eu preciso avaliar se esse fluido vai ser compressível ou incompressível. Caso ele seja compressível, vai ter mudança de propriedade desse fluido ao longo da linha e eu preciso fazer correções no meu equacionamento matemático. Professor? Professor, Oi. o slide Acho que está o slide não tá parado De em novo. fluidos ideais. Só um segundo, deixa eu voltar aqui. Voltou para vocês? Agora sim. Não, tá bugado esse negócio. Então, eu vou pegar e vou começar a identificar qual é o tipo de fluido que eu estou trabalhando. Ele é compressível ou incompressível? E para falar isso, não adianta eu chegar e falar, eu acho que tal fluido é compressível, eu acho que tal fluido é incompressível. Eu preciso fazer esta relação, ó. Essa relação ela é bem simples. Para uma determinada variação de pressão, eu vou verificar qual é a variação da massa específica dividida pela massa específica inicial. Então, se eu falei para vocês o seguinte, olha, eu variei 1000 pascal de pressão, há uma variação de 1000 pascal. E a massa específica variou, por exemplo, 1 quilograma, e a massa específica inicial é de 1000, eu preciso calcular essa minha variável definido como módulo de compressibilidade.
Então, é 1.000 dividido por 1 dividido por 1.000. Então, esse modo de compressibilidade, ele vai informar se o fluido é incompressível ou não. Via de regra, nós vamos ter aí que para fluidos incompressíveis, esse dp aqui é um valor baixo. Então, veja que um fluido incompressível, o modo de compressibilidade, ele vai acabar em sendo um valor bem alto, né? Já que dp, dρ aqui, perdão, é um valor pequeno, então um número dividido por um valor pequeno tende aí a mais infinito, por exemplo. E um fluido compressível, esse dρ aqui vai ser diferente de zero, vai ser um valor de maior magnitude, ou seja, o modo de compressibilidade ele vai ser maior. Então, eu posso pegar e ter algumas ideias sobre se um determinado fluido ele vai ser incompressível ou compressível. E aí, ao invés da gente ficar fazendo esses testes com modo de compressibilidade e ficar medindo, por exemplo, qual é a variação de massa específica, qual é a variação de pressão e calculando o modo de compressibilidade, a gente já tem alguns casos que vão nos indicar se vai ser incompressível ou compressível. O primeiro caso é para líquidos, então qualquer líquido, independente da velocidade, ele vai ser avaliado como incompressível. E para gases em baixas velocidades. Então, se eu tiver, por exemplo, o ar escoando a partir de um ventilador, vai ser avaliado, né, o ar na fase gasosa, ele vai ser avaliado como fluido incompressível. Por quê? Porque aquela velocidade que está escoando o ar é uma velocidade muito pequena. Quando eu tenho um fluido, um gás, né? Então, no caso do ar, escoando numa velocidade muito elevada, então aí, neste caso, haverá a mudança de massa específica e eu vou avaliar ele como compressível. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Um fluido vai ser compressível ou incompressível quando eu estou avaliando a pressão do meu sistema. Por exemplo, quando eu tenho uma variação de temperatura, a água, um exemplo de um fluido na fase líquida, ao variar a temperatura, eu estou modificando a massa específica. E se isso torna a água um fluido compressível? Sim ou não? Repete a pergunta. Eu tenho um fluido como a água. Ao alterar a temperatura, a massa específica da água, ela varia. Existe até uma tabela em que é avaliado a massa específica para cada temperatura. Se a massa específica variou, a água aí, ela está sendo um fluido compressível? Depende de quanto variou, não? Se, tipo, variou muito pouco, talvez não impacte tanto. Imagina que variou muito. É compressível? Aí é possível. É errado. Porque a variação da temperatura, a variação da massa específica está sendo em relação à temperatura. E se eu quero avaliar se um fluido é compressível ou não, eu preciso identificar se a massa específica varia com a pressão. Tudo bem? Está claro para todo mundo? Repete, por favor. É uma boa questão de prova, viu? Matheus, quando eu falo de fluido compressível ou incompressível, eu estou avaliando a variação da massa específica com a pressão. Se essa massa específica variar com qualquer outra propriedade, eu não estou me referindo à compressibilidade de um fluido. Então, se a massa específica variou porque eu mudei a temperatura, eu não tornei o meu fluido compressível. Ele só é sensível à temperatura. A massa específica é sensível à temperatura. É só isso que eu estou informando. Entendi. Obrigado. Nada. Alguma dúvida até aqui, gente? Ou tá todo mundo na paz aí?
Rapaz, é forte, mas tá dando para entender, professor. Ah, que isso, pô. E aí, por exemplo, ó, quando eu falo líquidos e gases escoando em baixas velocidades, que são incompressíveis. Gases escoando em elevadas velocidades, que são fluidos compressíveis. Essa definição é uma definição muito abrangente. O que é um gás, por exemplo, escoando em elevadas velocidades? Eu não posso chegar e simplesmente deixar essa informação em aberto. Veja que na engenharia a gente precisa ter referências, tá? A gente precisa quantificar. Então, a partir de agora, vocês já viram esse número, esse adimensional, tá? Eu só vou revisitá-lo. É um adimensional chamado número de March, que ele avalia qual é a relação entre a velocidade do meu fluido em relação à velocidade do som nesse material. Então, se eu tiver, por exemplo, um fluido que ele está escoando com a velocidade superior a 30% da velocidade do som, eu estou trabalhando com um fluido incompressível. Então, a velocidade do som, se eu não me engano, vocês podem até me auxiliar aí, tá? Ela gira em torno de 340 metros por segundo. Então, eu vou lá e vou avaliar, olha, o ar, por exemplo, ele está escoando a 200 metros por segundo. Quando eu faço essa relação, 200 metros por segundo dividido por 340, vai ser superior a 0,3? Nesse caso, sim. Então, quer dizer que eu vou considerar o ar como um fluido incompressível. E aí eu falei, olha, deu o exemplo do ar do ventilador, né? Quando eu estou utilizando o ventilador, eu não preciso considerar o ar como um fluido compressível, ele é incompressível. Por quê? Porque a velocidade do ar do ventilador, ela é muito baixa, né? Eu espero que ninguém aqui tenha um ventilador que a velocidade do ar chegue a 100, 200 metros por segundo, né? Senão, nem parado na frente a gente ia ficar. Então, veja que a gente consegue quantificar e consegue avaliar se a gente vai utilizar as equações de fluidos compressíveis ou incompressíveis. Tá claro ou tá confuso? Tá claro, Tá ok. professor. Tá claro, professor. Beleza. E aí, vamos para a principal classificação, que são os fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Isso. Número de Mach superior a 0,3. Aí eu trouxe aqui um gráfico, onde eu tenho comportamentos de diversos fluidos aí, tá? Diferentes tipos de fluido. E aí, só para a gente relembrar, como é que eu posso definir um fluido? Qual a diferença de um fluido para um sólido? A organização das moléculas? Aula passada. Como é que eu posso... Qual é a principal diferença entre um fluido e um sólido? O sólido resiste à tensão de cisalhamento e deforma-se ao passo que o fluido deforma-se continuamente. Não é isso? É a resistência à tensão de cisalhamento. Isso. Então, por menor que seja essa força cisalhante, o fluido ele vai começar a se deformar, né? Acho que tem até uma frase semelhante a essa lá no Sancho. E aí observe o seguinte. Essa afirmação, ela é verdadeira para a grande maioria de fluidos. Mas existirão fluidos em que eu preciso aplicar uma tensão mínima para que ele consiga escoar. Não é qualquer tensão, não é um valor, por menor que seja, que vai fazer com que esse fluido escoe. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a margarina, tá? A margarina ela é um fluido. Ela escoa em qualquer tensão ou eu preciso ter uma tensão mínima para que haja esse escoamento? Eu acho que tem que ter uma tensão. Atenção. Tem que ter uma tensão mínima, porque senão você não ia conseguir nem fazer um bloco de margarina. Na hora que você colocasse sobre a mesa, algo do tipo, ela ia se esparramar ali como se fosse um fluido qualquer. Água ou outro, deixa exemplo.
Então, eu preciso pegar e avaliar se um fluido ele é newtoniano ou não. E a avaliação de um fluido, a sua classificação referente a ele ser newtoniano ou não, vai indicar qual é a estratégia para que eu possa lidar com ele na minha planta industrial, por exemplo. Então, eu trouxe aqui os principais tipos de fluido, tá? E aí, quando eu falo fluido newtoniano, eu preciso lembrar da lei de Newton da viscosidade. Então, tal é igual a mi dvx dy. Ou d gama dt, tá? Pode-se utilizar as duas definições. Aí, observe o seguinte. Utilizando a lei de Newton da viscosidade. Essa equação aqui é a equação da reta, é uma equação exponencial, uma equação parabólica. Que tipo de equação é esta? Diferencial? Não, é reta, exponencial, parabólica, equação de segundo grau. É a equação diferencial, eu concordo. É linear. Então, das numerações aqui presentes no gráfico, qual é a que representa essa lei de Newton da viscosidade? Aí A1, né? tem um. É. Beleza. Então, essa primeira curva aqui, a curva número 1, ela é representada pelo fluido newtoniano. Vejam que é a única curva que tem um comportamento linear. As outras, elas não apresentam comportamentos lineares, né? Com exceção aqui dessa 4, que ela é linear, porém, ela não parte do ponto zero. Veja que eu não tenho um coeficiente linear aqui na lei de Newton da viscosidade, só tenho um coeficiente angular. Imaginem que esse mi seria o A, o dvx dy seria o x mais b, né? Se eu tenho y, é igual a x mais b. O b seria igual a zero aqui na lei de Newton da viscosidade. Vocês concordam? Tá claro para vocês isso? Sim. Ok. Então, por isso, Valber, que a 4 ela não obedece à lei de Newton da viscosidade, porque eu preciso de uma tensão mínima para que comece a ocorrer o escoamento. Então, eu tenho aqui a minha equação, e a partir do momento em que um determinado fluido, eu vou avaliando qual é o comportamento da tensão frente à taxa de deformação, se for linear partindo do ponto zero, é um fluido newtoniano. Se exibir qualquer outro tipo de comportamento, esse fluido é não newtoniano. Esses detalhes aqui eu vou deixar para a gente comentar um pouquinho mais para frente. Então, diante disso, eu preciso pegar e avaliar de uma forma coerente quando é que um fluido é não newtoniano. E aí eu vejo, olha, eu já comentei com vocês isso na aula passada, estou relembrando agora. Essa angulação, ela é uma característica do fluido, ela é a viscosidade. Então, na hora que eu tenho, imagina que eu tenho várias linhas dessa aqui, várias retas com inclinações diferentes. Então, quanto maior a inclinação, maior é a viscosidade, por exemplo, tá? Então, cada fluido vai ter uma inclinação diferente e isso vai ser uma propriedade deste fluido. E aí a viscosidade, ela pode ser avaliada de duas formas. Ele tem o μ, que é chamado de viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica, e ele tem a unidade de Pascal vezes segundo, ou então de Poise. A gente vai ver com muita frequência essas unidades. E eu tenho a viscosidade cinemática. E aí, existem tabelas que trazem ou a viscosidade dinâmica ou a cinemática. Então, por isso que a gente precisa saber a relação entre essas duas propriedades. E a relação entre elas é muito simples, tá? Então, viscosidade cinemática é definida como Stokes, ou centímetros quadrados por segundo. A viscosidade cinemática ela é definida como a viscosidade dinâmica ou absoluta sobre a massa específica. Então, para encontrar, né, uma ou outra, basta conhecer a massa específica que eu consigo fazer essa relação. Então, vou deixar aqui justamente esse texto para vocês entenderem o que significa a viscosidade, para vocês relembrarem, tá? Quando eu falo de viscosidade, eu estou falando o seguinte, olha, o meu fluido, as camadas de fluido ou as moléculas que estão ali neste fluido, elas interagem entre si. Então, essa interação, a depender do fluido, vai ter aí diferentes forças atuando.
Por exemplo, quando eu falo que eu estou trabalhando com um óleo, então eu tenho moléculas ali apolares. Então tem um tipo de força intermolecular que vai quantificar essas interações. Quando eu falo da água, eu já tenho um outro tipo de força atuando. Então, eu tenho outras forças intermoleculares. E essa avaliação das forças é que vão influenciar sobre a viscosidade do meu fluido. Veja que seria muito complexo a gente ficar medindo força intermolecular de cada fluido, ainda mais se estivéssemos trabalhando com mais de um tipo de fluido no nosso sistema. Então, acaba que a viscosidade ela é uma propriedade que avalia essas forças sem a necessidade de quantificá-las diretamente. Tranquilo até aí? Ou tá complexo? Ok. E aí, essa viscosidade, ela sofre influência de várias variáveis, tá? Então, se alterar a pressão, se alterar a temperatura, se alterar a composição, e até mesmo se eu mudar as condições operacionais ali, por exemplo, rotação, velocidade de escoamento, eu posso promover variação de viscosidade. Então, só para vocês entenderem que esta é uma propriedade muito importante, tá? A gente vai trabalhar com viscosidade e massa específica durante todo o nosso curso e a gente precisa ter uma definição clara do que isto representa, tá certo? Não só um valor quantitativo, mas o que ela representa fisicamente. E aí, repetindo o nosso gráfico, eu vou agora falar para vocês o que é cada tipo de fluido. Então, eu tenho o fluido newtoniano, temos os fluidos pseudoplásticos, fluidos dilatantes, fluido de Bingham, fluidos ideais e os sólidos. Veja que o fluido ideal, ele até coincide aqui com o eixo das abscissas, né? Então, é porque a viscosidade dele é zero, então não tem inclinação. E um sólido seria como se fosse um fluido com viscosidade infinita. Então, acaba coincidindo com o eixo das ordenadas. Aí, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo, tá? Antes de eu falar o que significa cada fluido desse. Eu vou adiantar um caso, tá? A água, ela é um fluido newtoniano. Aí, por exemplo, se eu quiser aumentar o transporte de água de um ponto para o outro, eu vou lá e aumento a potência da minha bomba, por exemplo. E aí eu consigo bombear mais água. Quando eu faço isso, eu estou elevando a velocidade de escoamento, obviamente. E junto com essa viscosidade, com essa elevação de velocidade de escoamento, eu vou ter uma tensão de cisalhamento maior entre o fluido e a parede e entre as camadas de fluido. Vocês conseguem imaginar isso daí ocorrendo? Quanto maior a velocidade, maior seria o atrito entre as camadas de fluido e a superfície? Sim, professor. Beleza. Então tá aí a água. Como a água ela é um fluido newtoniano, a viscosidade dela vai mudar por conta do aumento da velocidade? Não, ela é constante. Não, constante. Viscosidade é constante. Aí olha só o caso 3, tá? Um fluido dilatante. Imagine que você está trabalhando numa planta industrial e seu chefe pede para você aumentar a produtividade. E aí você vai lá e utiliza essa mesma estratégia. Substitua a bomba, por exemplo, coloca uma bomba com maior potência, com maior capacidade de bombeamento. E aí vou aumentar a velocidade. Quando eu aumento a velocidade, o que acontece com a viscosidade de um fluido dilatante? Ele aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. E isso significa o quê? E aí ele... que a tensão sobre ele aumenta. A viscosidade aumenta à medida que a tensão aumenta. Concordo. E isso, Andressa, pode aumentar tanto que esse fluido pode
apresentar um comportamento parecido com o de um sólido no interior de uma bomba, de um rotor de uma bomba dessa? Você acha que isso vai ser prejudicial ou que vai ser algo benéfico para a bomba? Não. Vai acabar obstruindo a linha e prejudicando a bomba. Então, a gente não pode simplesmente, nesse caso, substituir uma bomba por outra. Concorda? Não. E seu chefe quer que você aumente a produtividade. Ai, Jesus. Você tem 24 horas para fornecer a ele um projeto avaliando o aumento de produtividade. E aí? Se não é rua, está desempregado. E aí, professor? Eu não posso aumentar a velocidade, não posso aumentar. O emprego é seu, é. Sei não. Sem ideia, sem ideias. Vixe. E aí, alguém consegue me ajudar aí? Ô, professor, a solidificação desse fluido seria decorrente do aumento de temperatura com o aumento da velocidade? Não, você aumentou a tensão. E aí, quando você aumenta a tensão, ele vai ficando cada vez mais viscoso. Ah, entendi. Aumentar o tamanho da linha, professor? Não. O que você pode Bombear numa fazer... velocidade menor? Mas se você bobear na velocidade menor, você vai diminuir a produtividade. Aí que você vai ser demitido mesmo. Eu pensei em aumentar o diâmetro da tubulação. Não? Mas mantendo a mesma bomba? Porque eu não posso não posso aumentar a tensão muito, porque o fluido ele vai ficar mais viscoso. Se eu aumentar onde ele vai passar. Mas a capacidade da bomba ficou constante. Você não alterou a sua vazão de bombeamento. Você só diminuiu a velocidade depois lá. Aí eu até concordo com você. Você poderia fazer duas coisas. Mudar a bomba e aumentar o diâmetro da tubulação. Isso. E aí eu vou te perguntar. No caso da Braskem, que tem quilômetros de tubulação, seria barato isso? Não. Não. Então tá Outra demitida ideia. de novo. Então, uma estratégia que a gente utiliza para esse tipo de fluido, por exemplo, e aí a gente vai falar isso com um pouco mais de detalhe lá no módulo 2, já na etapa final, é a utilização de sistemas de tubulação. Então, ao invés de você utilizar apenas uma linha, e isso já é feito desde o projeto inicial, tá? Você utiliza linhas em paralelo para que você consiga reduzir a velocidade e aumente a produtividade. Então, essa é uma possível estratégia. Então, veja que a depender do tipo de fluido, eu preciso avaliar qual é a estratégia adequada. Se eu simplesmente troco a bomba, aumento a vazão, eu vou promover um problema muito sério na minha linha. Está claro para todo mundo a importância da classificação dos fluidos? Sim, professor. Sim. Amém. Sim. Então, pelo amor de Deus, se eu fizer uma visita na indústria que você estiver trabalhando e tiver a linha utilizando condições inadequadas, eu vou solicitar a demissão de vocês, viu? Eu já até coloquei aqui o nome Misericórdia. de cada um. Ave Maria. Em vez de chegar na baixa ali e dizer, muda isso aqui, fica melhor. Não vai chegar na baixa, não. Dizer, não foi meu aluno. Não Por aí, foi viu? esse. Então, os fluidos newtonianos, a única coisa que os define, né, é que, independente da tensão que eu vou inserir, a viscosidade ela se mantém constante. Então, a inclinação daquela reta, ela é fixa. Isso é se eu manter as condições de temperatura, de pressão e assim sucessivamente constantes, tá? Então, cuidado com isso. Aí, quando eu não tenho fluidos não newtonianos, perdão, veja que o comportamento ele fica um pouco mais complexo. E o que é feito? Normalmente, a gente avalia as relações matemáticas, ao invés de criar uma relação matemática completamente nova,
a gente utiliza as relações matemáticas que nós já temos, que é a lei de Newton da viscosidade, e fazemos algumas modificações. Então, por exemplo, no caso de um fluido de Bingham, que é aquele fluido que ele precisa de uma tensão inicial para começar a escoar, eu vou lá e acrescentei esse tal zero no meu equacionamento. Quando eu tenho fluidos dilatantes ou pseudoplásticos, eu vou lá e coloco um elevado a n, sendo que esse n é um parâmetro que vai avaliar se o fluido é dilatante ou pseudoplástico. Então, deixa eu só voltar aqui para chamar a atenção de um detalhe. Esse fluido 2 aqui, por exemplo, é um fluido pseudoplástico. Vocês conseguem identificar que a viscosidade ela vai diminuindo? Porque a inclinação da reta ela vai reduzindo? Sim ou não? Sim. Ok. Então, qual é um exemplo de um fluido pseudoplástico? Vocês já viram isso em filme, tá? Eu só penso em areia. Então tá. A areia movediça é um tipo de fluido pseudoplástico. Na verdade, ali não é um fluido, é uma suspensão, mas ele se comporta como um fluido. Por isso que quanto mais você se mexe, quando está na areia movediça, mais você afunda. Por quê? Você está promovendo uma redução da viscosidade. Então, veja que existem vários exemplos aí que a gente consegue se deparar. Pode falar, Pedro. Não, é porque eu lembrei do exemplo, mas você falando aí, ele é totalmente oposto. Seria o caso da maisena em água, que quando você se move, ocorre o oposto, né? Fica mais solidificado o fluido. Então, a maisena seria um fluido dilatante, né? A maisena em água. Clara de ovo também. Quanto mais você bate, maior a viscosidade, né? Tanto que ela vira clara em neve. Então, seria também um fluido dilatante. Na verdade, no caso da clara de ovo, ela tem até uma outra classificação que eu vou falar já já. Tá claro para vocês essas classificações, essas observações? É sim, senhor. Ok. André, se sua câmera abriu. Então, nós temos aí os fluidos newtonianos. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Ar, água, gasolina, diesel, álcool. Temos os fluidos pseudoplásticos. Então, as tintas são denominadas como fluidos pseudoplásticos. Veja que quando eu pego uma lata de tinta, ela tem uma determinada viscosidade. Conforme eu vou aumentando a tensão, conforme eu vou misturando mais, eu consigo pegar e verificar que fica mais fácil a movimentação. Quer dizer que há uma redução desta viscosidade, tá? Os fluidos dilatantes. Então, conforme eu falei para vocês aí, suspensão de amido, né? Eu preciso selecionar uma estratégia adequada para fazer uma mudança na minha linha. E aí, quando eu estou trabalhando, por exemplo, numa planta de exploração e extração de petróleo, tá? A maioria dos fluidos de perfuração, eles são fluidos não newtonianos. E isso causa uma complexidade muito grande na resolução dos problemas. Então, vocês vão ver que quem estiver trabalhando nesta área, por exemplo, vai utilizar normalmente resolvedores numéricos para selecionar alguns problemas, justamente por conta dessa complexidade. E temos os fluidos de Bingham. E aí tem uma grande quantidade de exemplos, tá? O creme dental, por exemplo. O creme dental, se você abrir a tampinha ali, ele não vai escoar livremente, né? Eu preciso ter uma tensão mínima para que haja esse escoamento. E aí, falamos da influência da tensão sobre a viscosidade. Mas não é só a tensão que vai influenciar a viscosidade. Se eu mantiver a tensão constante, por exemplo, existem fluidos que terão sua viscosidade alterada, mesmo numa tensão constante. Só que essa viscosidade vai se alterar com o tempo que essa tensão está sendo aplicada.
Então, temos aí os fluidos tixotrópicos, por exemplo. São fluidos que quanto mais tempo eu deixo sobre uma mesma tensão, menos viscoso ele fica, que é o caso das tintas. Temos os fluidos reopéticos. Numa determinada tensão, quanto mais tempo eu deixo, mais viscoso ele fica. Então, a clara de ovo é um exemplo disso, tá? Quanto mais tempo eu deixo esse fluido, mais viscoso ele fica, tanto que ele se transforma em clara em neve. Se eu tiver uma suspensão de água e óleo, por exemplo, e deixar misturando ali durante muito tempo, vai acabar se transformando numa solução coloidal que também vai apresentar uma viscosidade superior. Então, tem vários exemplos que a gente vê a influência do tempo sobre a viscosidade. E temos, por fim, os fluidos viscoelásticos, que são independentes do tempo. Então, a água, se você colocar, por exemplo, a água no liquidificador e ficar batendo durante 3 horas de relógio, a viscosidade dela no final vai ser exatamente a mesma, porque a viscosidade da água não depende do tempo de atuação de uma determinada tensão. Tá claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Isso aí é tabelado? Já tá tudo... Existem tabelas para isso. Ah, tá ótimo. Existem vários ensaios. O nome dos ensaios e do equipamento que avalia isso são os viscosímetros, tá? Então, nós temos equipamentos que conseguem identificar se há ou não a dependência temporal e qual é o comportamento frente à tensão de cada fluido. E normalmente são equipamentos bem caros, tá? Porque tem uma sensibilidade muito grande a esta avaliação. Então, quanto mais sensível for uma medida, mais caro é o equipamento. Então, se eu tenho, por exemplo, uma balança que mede de 0 a 100 quilos, ela vai ter um determinado valor. Se eu tiver uma balança que mede de 0 a 0,001 grama, ela vai ter um valor muito superior, porque ela é mais sensível. Eu utilizo aí componentes mais nobres, tá? Dúvidas? Tá tranquilo, professor, essa parte. Ah, daqui para frente é muito tranquilo, é mais tranquilo do que isso. Professor, quando a gente for fazer a análise acabou o tempo. Do problema, a gente vai ver primeiro se é estacionário ou não, para depois ver qual desses fluidos a gente trabalha ou o quê? Eu não entendi, repete sua pergunta, deixa eu ver se eu entendo sua pergunta. Para a gente fazer uma análise de um problema, a gente tem que primeiro ver se o problema é estacionário ou não, para depois ver qual desses fluidos a gente está trabalhando? Se vai ter dependência com o tempo, por exemplo? Você vai fazer... Imagine que você está numa planta industrial. A primeira coisa que você tem que ver é identificar se esse fluido já foi avaliado. Ah, se já foi avaliado, o classifique para saber quais são as equações que você vai utilizar no seu projeto. Ah, ele não foi avaliado ainda? Então, você vai pegar e vai classificar esse fluido. Então, você vai utilizar um determinado equipamento e vai verificar, olha, se variando a pressão houve mudança da viscosidade, ele não é newtoniano. Então, eu tenho que verificar que tipo de fluido é esse. E aí, eu vou verificando as minhas observações, né, referente à tensão e depois referente ao tempo. Era isso a sua pergunta? Sim, obrigado. Nada.